Para que você consiga um esfumado perfeito, você precisa de um pincel de esfumar. E qual que é o pincel de esfumar? O pincel de esfumar é esse aqui. Deixa eu focar bem aqui para vocês verem. Ó, ele é mais gordinho na ponta e bem fofinho. Eu tenho vários aqui, vou mostrar para vocês, ó. É esse que tem esse formato, que ele é gordinho em cima e menorzinho embaixo, tá? Então, esse pincel é um pincel de esfumar, tá? Aqui tem, nessa ponta aqui tem outro pincel de esfumar menorzinho. Qual a diferença entre um pincel de esfumar, entre cada um desses, tá? Você deve cuidar o tamanho do seu olho, tá? Então, o pincel de esfumar, ele deve ser um que se adeque ao seu olho. Por exemplo, esse aqui, ó. Quando eu fecho aqui, ele não pega toda a minha pálpebra fixa e pálpebra móvel. Então, eu consigo fazer o esfumado com ele. No caso pequenininho, eu indico para quem tem olho pequeno, tá? Se você tem olho pequeno e vai colocar o pincel aqui, se você coloca um pincelzão, vai pegar toda a tua pálpebra, você não vai conseguir fazer um efeito legal de esfumar. Então, o pincel, ele deve ser um que você consiga, que sirva no seu olho, tá? Então, se você tem olho pequenininho, então prefiro os pincéis menores de esfumar, tá bom? Já um pincel maior, você consegue fazer um esfumado mais leve, mais longo. Então, eu indico para quem tem olho grandão, um pincel grandão, tá bom? Para que você consiga fazer um efeito bem legal, então priorize o tamanho do pincel. Então presta atenção no tamanho do pincel, não na marca. Muita gente me pergunta assim, mas que marca que eu compro? Não importa a marca, gente. Faz com o que você tem, com o que mais, com a marca que você achar, né? Mas cuida sempre no tamanho do pincel, tá? Então presta atenção no tamanho do pincel e sempre o pincel de esfumar deve estar limpo, tá? Pincel de esfumar nunca pode ter sombra. Pincel de aplicar sombra é um e pincel de esfumar sombra é outro, tá? O pincel de aplicar, deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Isso. Então aqui, ó. Os pincéis que são assim, esse aqui é um chanfradinho, ó. Mas pincéis que são assim, eles são pincéis de aplicar sombra, tá? Assim, ó, pincel de aplicar sombra. O pincel de esfumar, então, é esse gordinho, tá? Então, quando você for aplicar sombra, você vai colocar com esse, você vai pegar lá na palheta de sombra e vai encostar. Quando você vai vir esfumando, você não vai esfumar em cima dessa sombra, você vai esfumar só na beiradinha com o pincel limpo, tá? Quando você for fazer o efeito de esfumado. Por que que eu indico você fazer com pincel limpo? Porque pode acontecer de você borrar essa sombra ou pegar a sombra. Então, quando você for esfumar, você pega sempre na borda da sombra, tá? E nunca em cima da sombra, sempre na borda para fazer o esfumado. Na divisória para fazer o esfumado. Limpa o pincel numa toalha de papel ou num lencinho, mas sempre limpa, tira o excesso e aí volta esfumando quando tem uma junção de cores para você conseguir fazer um efeito degradê, tá? Então, o esfumado é deixar o olho com esse efeito degradê.